temos o CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres em Barueri, que tem como objetivo atender a demanda de animais silvestres doentes provenientes de apreensão, entrega voluntária e ou vítimas de maus tratos no município e região. Ivan, aqui é a entrada, onde vocês recebem os animais e eles passam por umas triagens, é isso? Como funciona? Isso. Bom, nós temos dois ambientes, o de circulação de animal e o de apoio. Apoio cozinha, depósito de alimento e reabilitação. E da circulação, recepção, até onde a população chega, triagem, quarentena. Na quarentena ele pode passar pelo atendimento veterinário, ele pode também ficar internado. A hora que o veterinário libera esse animal desses ambientes, ele passa para o ambiente limpo, que são as reabilitações. Tá? Reabilitação com vários recintos e a gente adequa a cada espécie. Vamos conhecer todas elas? Vamos lá. Vamos embora? Vamos embora. O espaço conta com o biotério, berçário, ambulatório veterinário, internação, cozinha para animais e uma equipe especializada de veterinários, biólogos e tratadores. Todos estes profissionais registram, identificam, prestam atendimento veterinário e realizam treinamento de reintegração do animal silvestre ao seu habitat natural. Bom, eu estou já vendo que é demais esse espaço, vocês têm diversos animais aqui. E eu queria conhecer um pouquinho o que vocês recebem mais quando chega para vocês. A maior parte é aves. Aves, depois répteis e mamíferos. Entre as aves, principalmente papagaio, aqueles passarinhos de gaiola, como sabiá, trinca-ferro, pássaro preto. Né? Entre os répteis, podemos falar o jabuti, tigre d'água, né? Que é aquela tartaruguinha de aquário, né? Ah, aquela que... Isso. Entre os mamíferos, falando de sagui, saruê vem bastante, né? Nossa, saruê. Principalmente saruê, ele vem da captura na rua, né? Ah. A mãe com os filhotes, a mãe normalmente atacada por cachorro, atropelada, chegam os filhotes. Porque aqui na região tem muito saruê. Bastante saruê. Inclusive, em algumas regiões começou até a ser complicado manter saruê. Aqui vocês só recebem os animais, vocês não fazem captura deles, né? Isso, nós não fazemos captura. Nós recebemos animais conforme a gente consegue ter vagas para recepcioná-los, exceto os animais machucados, que aí a gente recepciona todos que chegarem. Todos que chegarem. E nessa área aqui é a quarentena, ou seja, eles fizeram a triagem e vieram para cá para começar a se ambientar para ir para uma próxima área, é isso? Isso, a chegada do animal nós não conhecemos ele, não sabemos se ele está doente, se ele tem algum tipo de doença que ainda não se apresentou. Então aqui a gente coloca ele em observação, coleta material biológico, principalmente fezes, um pouco de sangue, e encaminha para o laboratório. No laboratório é feito algumas análises e vem o resultado, enquanto isso está sendo feita uma medicação preventiva. A partir do momento que o veterinário entende que o animal está bem, aí ele libera para o biólogo fazer a reabilitação dos animais. E todos são reabilitados na natureza? Então, a triagem ao longo desse período vai definir se o animal é de uma espécie nativa ou exótica, então uma espécie que não é originária do Brasil, esse animal obrigatoriamente vai ter que ir para um cativeiro. Se ele for nativo, a gente tem que identificar de onde a espécie vem. Se é da Amazônia, se é da região do interior do Brasil, por exemplo, região do Cerrado, se ele é da nossa região. E aí vai se analisar esse animal, se ele tem potencial para ir para uma área de soltura, que é um terceiro momento, né? O primeiro foi a captura, a chegada no CETAS, depois a reabilitação na soltura. Tá? Neste momento vai se verificar se o animal pode ser solto. Se ele não puder ser solto, ele vai ter que ser encaminhado também para um cativeiro. Esse cativeiro é um lugar registrado no IBAMA ou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que vai cuidar do animal até o final da vida dele. Então, do outro lado, onde nós vamos conhecer agora, é o espaço onde eles estão mais aptos a, dali, seguir o caminho deles, é isso? Isso, na verdade, ali, como é aqui, vocês vão ver que é um ambiente que o animal está em gaiola. Lá, ele já sai da gaiola para um recinto maior.
Então ali vai ser testado musculatura, se o animal se alimenta sozinho, como que ele sobrevive, porque lá também ele vai sentir um pouco de frio, para ver se ele aguenta o período de frio. Vamos até lá? Vamos, então vamos. Conhecemos o espaço de reabilitação que demanda todo o cuidado com a saúde do animal. Chegamos no espaço onde daqui é para soltura deles, dos animais, certo? Certo, aqui é a reabilitação, os animais que tiverem potencial para soltura, a gente vai encaminhar o local que seja a origem deles, né? E vai depender, na verdade, deles. A gente faz alguns testes, a gente coloca o animal nos recintos grandes e espera que ele mostre se tem potencial ou não. Aqui é o lugar onde eles estão se ambientando, né? Exatamente. Ele vem a origem dele é um animal numa gaiola, aqui ele já está num recinto. São poucos puleiros para ele poder se movimentar. E isso vai ter uma consequência na alimentação que a gente tem que disponibilizar para eles. Bom, falando em alimentação, qual é a alimentação que vocês fazem aqui? Então, é feito um cálculo de energia para saber o quanto que ele precisa e depois a gente descobre qual o tipo de alimentação natural dele. Se ele é onívoro, se ele é um herbívoro, por exemplo. Aí, depois do cálculo, é feito as frutas são cortadas, as rações são definidas, ração de manhã, fruta à tarde e ele passa o dia. E aí, se não é ração, como é que vocês fazem? Vai ficar só em fruta, folha? Então, a gente tenta o maior número de frutas diferentes, variedade também de folhas, e vamos acompanhando se ele vai dando algum sinal de que está com deficiência nutricional, aí vem com um suplemento e acompanhado. E é importante dizer que aqui nesse espaço, na realidade, eles não têm contato com os seres humanos, porque eles já estão numa fase de se distanciar para poder ser inserido na natureza, é isso? Isso, é por isso que nós não fazemos visitação, a não ser esse tipo de visitação interativa, para poder mostrar o que é um cetas. Aliás, só um parênteses, galera, eu tô aqui de intrusa total, tá? Porque essa área que nós estamos aqui, o ser humano não vem aqui. Justamente com o objetivo de que o animal esteja apto para voltar para o meio ambiente dele, que não deveria ter saído, né? Vamos falar assim. Bom, enfim. Exatamente. Então, o tratador não incentiva a falar, não interage com o animal, chega, põe a comida, limpa e sai. E aí, como é que vocês fazem? Vocês têm parcerias com zoológicos, com outros... você mencionou um pouco antes a respeito dessa troca de poder mandar os animais para alguns lugares. Mas vamos pegar um exemplo para o pessoal poder entender aí o que a gente está dizendo. Aqui nós temos os papagaios, né? Daqui, como que vocês vão fazer? Vocês vão soltar para a natureza, vai voltar para um criador? Como que funciona? Bom, existe um rol de empreendimentos de fauna no estado, no Brasil. Todos eles têm que estar registrados no IBAMA, no Secretaria de Estado. Cada um com uma característica. Zoológico, criador conservacionista, área de soltura. Então a gente identifica qual que é a aptidão do animal, procura uma área de soltura na região que nós identificamos que é de origem da espécie e entra em contato com a pessoa. Se a pessoa se interessar, a gente entra com pedido de documentação via Secretaria do Estado de Meio Ambiente para autorizar o transporte desse animal saindo do Cetas Barueri e indo para o destino que foi definido. E isso é Brasil inteiro, né? Isso para o Brasil inteiro. Qualquer Exatamente. região, ele pode ir para qualquer... Na realidade, ele pode ir inclusive para a região da onde ele... É de origem, para a Amazônia, por exemplo. Na verdade, o animal ele não só tem um processo de reabilitação, quando tem uma documentação que é gerada. A partir do momento que ele entra, cria-se um RG para ele, uma anilha que vai identificar aquele animal, ou um microchip no caso de um réptil ou de um mamífero, e isso vai acompanhar o animal a partir do momento que ele estiver aqui dentro e fora também, então ao longo da vida dele. Então se eu precisar transferir esse animal para algum outro empreendimento, eu vou entrar em contato com o empreendimento, saber se ele tem interesse, entrar em contato com o Estado e saber se o Estado autoriza eu sair com o animal do Cetas Barueri para o empreendimento final. E aí é gerada uma guia de transporte com esse número de registro que foi feito aqui. Na verdade, com o número da anilha e com o número ou do microchip. Lá no empreendimento final, ele também vai ser acompanhado. Se ele for soltura, vai ser solto e vai ser monitorado. Se ele for um cativeiro, o animal tem que permanecer lá junto com a documentação. E o interessante é que assim vocês também conseguem ter uma amostragem, né, dos animais que foram resgatados, como é que eles estão se recuperando. Isso, o animal é rastreado a partir daí. Exato. Quem controla tudo isso é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente ou IBAMA, fora do estado de São Paulo. Logo em seguida, Ivan nos levou ao local de readaptação dos animais com a vida silvestre. Uma gaiola sim, mas com muito mais espaço, o que simula seu habitat natural.
O processo final é o de soltura. Este acontece em regiões de ocorrência de sua espécie ou segue para criadouros autorizados pelo IBAMA ou ainda pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Esses animais, então, eles são, na realidade, da prefeitura, é isso, né? Na verdade, a partir do momento que nós recebemos os animais, a responsabilidade por eles é da Secretaria de Meio Ambiente de Barueri e a Prefeitura de Barueri. O IBAMA, o Estado, ele fiscaliza o nosso trabalho e, de fato, pela legislação, a fauna silvestre nativa, ela é um bem da população. Então, não que seja da prefeitura, mas a prefeitura está hoje responsável por esses animais que ela resgatou. Está cuidando, né, desses animais, que ela recepcionou. Não é fácil, exatamente. Né? Então, a partir daqui que entrou, o animal tem que ser cuidado pela prefeitura. Vou dar minha dica de sempre, que aliás, voltando neste caso dos setas, não é dica. É só para dizer o seguinte, gente, animal silvestre não é para ficar em ambientes que não seja o ambiente natural dele. Não ache que vocês vão criar uma arara, criar um passarinho, criar um sagui ou qualquer animal desse gênero silvestre, porque eles não são para serem criados em casa. Nós aqui, nesse momento que nós estivemos aqui no Setas, nós vimos a chegada de 2 animais, porque as pessoas, na verdade, ligam para cá para saber se tem vaga para recepção. Não adianta chegar com o animal propriamente dito, tem que saber se a gente tem vaga, exceto os machucados. Então a pessoa chega com o animal aqui e existe alguma multa pelo fato dela estar com um animal silvestre, que não é um animal para ser ter em casa. Doméstico, né? Exatamente. Então, a entrega voluntária, ela não tem nenhum tipo de punição. Então, se a pessoa vem e entrega o animal, não há punição. Diferente do caso que a polícia vai até a casa da pessoa e identifica o animal irregular. Aí sim ela vai responder um processo. Pode receber a multa e um processo criminal, na verdade, né? Ela está cometendo um crime. E ela, se por exemplo, eu tenho um vizinho que tem, sei lá, um papagaio. E aí esse papagaio eu sei que ele não é regular, porque eu já conheço o vizinho. Se eu quiser fazer uma denúncia anônima, eu posso fazer. A denúncia é para a polícia, né? A denúncia é para a polícia, porque se ele é irregular é um crime, então a polícia que tem que lidar com isso. Mas é legal falar do seguinte, assim, a ideia é não ter animal silvestre em casa, não é interessante, nós já temos os domésticos para poder estar do nosso lado. Mas, se ainda assim a pessoa tem esse interesse, que ela procure um lugar que seja regularizado. Então ela vai comprar num comércio regularizado, que vai emitir nota fiscal, que vai emitir um animal com anilha fechada, no caso de aves, não pode ser uma anilha que abra. Né? E no caso de mamíferos e répteis, um animal com microchip. E animais que já venham de cativeiro. De cativeiro, exatamente. Porque eles não tiveram contato com a natureza. Porque imagina, você tirar um animal da natureza e colocar dentro de uma gaiola. Isso, né? Então são animais que foram criados, reproduzidos em cativeiro. Né? E ainda assim, lembrar da responsabilidade de ter um veterinário que atenda, de ter ali orientações técnicas específicas e especializadas para silvestres. Exatamente. Ivan, muito obrigada por receber o Animal Channel aqui no Setas. O trabalho de vocês realmente é impecável. E fica aqui, galera, não tenham animal silvestre em casa, ok? Eu vejo vocês no próximo Animal Channel. Até lá!